comecei a pensar. E na segunda-feira eu já comecei a ver maravilha. Não é, irmão Douglas? Sabe, irmãos, eu estou vendo as coisas acontecer na vida dos irmãos e eu estou glorificando o Senhor. Um dia o Senhor falou para mim: vai buscar a minha presença, que quando tu abrir a boca eu vou honrar o que tu fala. Glória a Deus. Nós tivemos um culto aqui no domingo desse que foi só as irmãs. E como Deus trabalhou naquele culto. Irmão, a igreja não é uma máquina. A máquina, você aperta o botão, ela funciona conforme é programada. A igreja é tomada e tocada pelo Espírito Santo. Então tem coisa que nós nem entendemos muito, mas Deus está trabalhando. Então vamos lá para o livro de Josué, irmãos. Eu quero ler um texto com os irmãos. E aqui fala, dá uma ênfase na santificação. Mas eu quero que os irmãos leiam o verso 1 junto comigo, para os irmãos perceberem os requisitos que tinha para esses irmãos terem sucesso. Vamos ler, queridos? Livro de Josué, capítulo 3, está escrito assim, ó: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Verso 2: e sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Olha agora o verso 3: e ordenaram ao povo, deram ordem ao povo, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, é que os sacerdotes, os levitas, a levam, partir vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haverdes, ou haveis, algum texto bíblico está escrito assim, de ir. Percebe a colocação do texto? Esses requisitos que aqui os orientadores estavam dando ao povo eram requisitos para que eles não perdessem o rumo da caminhada, ou não se perdesse no caminho. Eu parei um pouco nisso aqui e fiquei pensando que na maioria das vezes nós pregamos só o verso 5: santificai-vos, não é esse? Mas olha os requisitos que aqui estava dizendo: olha, vocês fiquem 2.000 côvados de distância, só sai do lugar quando passarem a arca, alguém está levando, e vocês então vai seguindo. Vamos continuar lendo e a gente vai tentando entender isso. Nós paramos no verso 4, então vamos lá. E haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haverdes de ir. Preste bem atenção nessas frases, viu, irmão? Porquanto por este caminho nunca passaste antes. Se crente estiver ligado e for espiritual, já entende o que o Espírito quer nos orientar. Quando nós temos uma visão de seguirmos a arca significa o que, os irmãos sabem? Quando nós temos a preocupação de seguirmos ou estarmos diante da presença dele, passamos por lugar que nunca passamos,
ou que nunca vimos, ou que nunca sabemos. Por qual razão? Primeiro é que Deus tem novidade. Primeiro é que Deus tem coisa diferenciada. Se você quiser pegar, vai pegando. Você precisa entender o que o texto quer dizer para nós. No domingo eu não pude estar aqui com os irmãos. E eu fui à congregação aqui do Flor de Maio congregar com os irmãos num culto de ação de graça. Mas eu tenho uma pirraça comigo, como diz o mineiro. Eu não gosto de sair da igreja no dia de domingo. O domingo é o culto da família, é o culto que todo mundo está junto. Mas quando é um convite de uma pessoa que tem muito carinho por a gente e tem uma consideração, você precisa abrir mão, porque a sua vida não é limitada só a uma circunstância. E eu fui lá, mas quando foi à tarde eu comecei a me angustiar. Falei, Senhor, nós estamos indo para lá e para cá. Por isso que eu estou dizendo que desde domingo eu estou parado nesse texto. Nós estamos finalizando o ano, escute bem isso. Parece que nós estamos pisando nos mesmos caminhos, vivendo as mesmas coisas, as mesmas decepções, as mesmas razões, os mesmos objetivos, e parece que nós rodamos e não saímos do lugar. Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu vi o escritor dizendo, olha, vocês fiquem 2.000 côvados de distância e segue, vocês passarão por caminho que nunca passaram. Glória, aleluia. Quando a presença de Deus for o seu foco, aleluia, você vai começar a viver coisas que você nunca viveu. Você vai começar a colecionar circunstâncias que você nunca pensou. Amém? Qual era o objetivo dos irmãos? Atravessarem o Jordão. Mas o caminho que eles iam era um caminho dirigido pelo próprio Deus, pela presença de Deus. Irmãos. Aleluia. Sai do natural um pouco. Começa a pedir ao Senhor uma novidade na sua vida. Testemunho novo. O testemunho do irmão Douglas, do irmão Cristóvão, da irmã Maria é muito bonito. Mas Deus quer que você tenha um testemunho próprio. Aleluia. Deus quer que você chegue aqui, abra a boca e diga, Deus fez isso. Então, naquele dia eu questionei alguma coisa com Deus, mas saí, pedi uma palavra do Senhor, o Senhor me deu a palavra e fui para. Quando chegou lá, os irmãos, o pastor vai ministrar, e o céu abriu. Deus abriu o leque da revelação, Deus abriu a porta da palavra, Deus abençoou a igreja, Jesus curou, aniversário com cura é bênção. Agora essas novidades, irmãos, Deus tem todo dia para você e para mim. Mas nós estamos aceitando as mesmas coisas. As mesmas circunstâncias é aquela que bate na minha porta e na sua. E o Espírito Santo me trouxe para me dizer, eu tenho um caminho novo. Eu tenho uma coisa nova. Eu estou programando uma festinha de Natal. Deus tem uma coisa nova. Caminho que eu nunca pisei, pois eu estou pisando agora. Recebe em nome de Jesus. Os requisitos aqui começam a ter mudança, começam a ter diferença. Começa a ordenança para eles atravessarem. Primeiro eles saem para um lugar e ficam 3 dias. Tinha lá um conforto perto do Rio Jordão, irmão? Não? 3 dias todo o povo no mesmo lugar, parado. No 3º dia passa os bambambam, entre aspas, para você entender, e diz, olha, quando tu vir os levitas com a arca, aí vocês seguem. Eita Deus. Tem gente que perde a paciência, irmão, por 10 minutos que atrasa o culto. E tem muita gente perdendo a bênção por isso. 3 dias que as pessoas estavam perto do rio, mas não atravessavam o rio, esperando a ordem do céu. Deus está falando contigo hoje. Espera a ordem do céu.
sorte, para dizer por que eu estou aqui até agora, por que a coisa não anda, por que não vai, por que não fica, por que eu tenho que esperar a levita, por que eu tenho que esperar a arca? É porque a presença de Deus te garante caminho diferente. Senão vamos andar no mesmo caminho todo dia. Quem quer coisa diferente aqui? Fica lá na beirada, ó. Eu não sei se choveu. Sabe que choveu naquele dia? Não sei. Eu não sei se fez frio. Também não sei. A Bíblia não diz isso. Mas quem está na beirada de um rio está sujeito a mosquito, serpentes, está sujeito a um tanto de coisa. Está sujeito a outras circunstâncias desfavoráveis. E é dentro do desfavorável que Deus entra em ação. Ninguém alcança uma vitória, irmão. Caiu de bombejado, tem um preço para pagar. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que o processo que você está vivendo é porque Deus tem coisa nova, tem um caminho novo. Caminho que você nunca passou, bênção que você nunca recebeu, bênção que você nunca pensou que ia receber. Irmãos, eu estou falando pelo Espírito de Deus. Eu não vim brincar de pregar porque eu não preciso disso. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Deus tem coisa que você nunca viveu. Nós precisamos entender esse negócio. Mas eu estou há 3 dias no mesmo lugar. Estou há 3 dias sem locomoção, sem ninguém me dizer nada. Eu estou aqui. Não tem coisa na vida, a gente parece que estagna, que para. Parece que trava. Só toma uma decisão quando a arca realmente passar. Quando a presença de Deus chegar, quando a revelação da palavra chegar, quando a orientação do Espírito de Deus chegar, aí diga, agora eu posso, agora eu vou. Amém, queridos? Vamos continuar lendo, irmãos. Como diz o irmão Pedro que tem esse negócio aqui, né? Depois de meia hora diz que está na introdução. Eu estou na introdução ainda, eu vou usar aquele jargão do Pedro. Se bem que eu já estou finalizando a mensagem, porque não tem muita coisa para dar. O que Deus está me dando, eu estou te entregando aí. Você está recebendo, amém? Vamos continuar lendo, irmão, e vamos ver o que o Espírito Santo quer ainda nos falar. Isso foram ordenanças que foram dadas. Nós paramos em que? No final do 4. No verso 4, né? Não. Agora, quem era Josué aqui, irmãos? Era o quê? O líder. Aquele que tinha recebido do próprio Deus a ordem: olha, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo, não pasme e tal. Agora, o líder, depois de todas essas ordenanças que alguém trouxe, os sacerdotes, todos eles vieram e disseram para o povo, agora Josué entra em ação e Josué aperta a corrente. Vamos lá no verso 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos. Porque quando? Amanhã. Porque amanhã fará o Senhor maravilha. Aonde que o Senhor ia fazer a maravilha? No meio. Vamos pensar um pouco. Depois deles estarem 3 dias, depois deles esperarem vir a arca, depois deles seguir por um caminho que eles nem sabiam, parece que estava tudo andando bacaninha. Aí Josué aparece e diz: epa, vamos santificar. Vamos pôr a vida no altar. Aleluia. Vamos fechar as brechas. Vamos fechar a porta da reclamação, da murmuração, do desânimo, da falta de vontade de chegar no objetivo. Vamos fechar a porta, mais ou menos assim. Porque amanhã vai ter milagre no meio. Aleluia. Quem pode me explicar por que o milagre acontecer no meio? O senhor que é professor, me ajuda. Quem quer falar? A senhora que é professora. Porque o milagre ia ser no meio.
Ninguém vai falar nada? Você, Lucas, pode falar. O Senhor opera quando Ele está no meio. Tá bom, uma boa resposta, mas eu quero mais coisa, mais conteúdo. Irmão Luiz, que é professor, por que amanhã ia acontecer milagre no meio? No meio é onde está a concentração da visão de todo mundo. Porque no meio do povo tem murmurador e tem reclamador. E tem alguém que ia dizer assim, eu não vi, mas no meio não tem como não se ver. Quando Deus faz uma obra, Deus faz no meio para todo mundo enxergar. Deus não faz escondido, Deus opera maravilha para todo mundo ver. Foi o Senhor que fez, para a glória não ser do homem, a glória é toda dele. Você está entendendo o que Deus quer fazer no meio? É no meio da sua família, é no meio da sua luta, é no meio da sua batalha que Ele é a reação. Levanta essa mão e glorifica o Senhor Jesus. Ah não, é quando eu sou um dia de quintal, lá no canto onde não mora ninguém, é no meio. Se o Senhor fosse fazer um milagre em São Paulo, Ele ia para o ponto zero da cidade. Onde é o ponto zero da cidade? Praça da... Se Ele fosse fazer um milagre em São Paulo, ele ia lá para a Praça da Sé. Ponto zero da cidade, onde todo mundo tem visão, onde tem câmera, onde tem informação. Tem hora que Deus faz isso na minha e na sua vida. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tinha vários requisitos para que eles alcançassem. 3 dias. Vamos andar junto? Tem que passar a primeira arca. Depois vocês seguem por um caminho que vocês nunca andaram. Então você não conhece, não sabe para onde vai. É aquilo que Deus falou lá para Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou. Você já entendeu isso, irmão? Sai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas para onde eu vou então? Você que gosta de pregar, Lucas, para onde Abraão ia? Se Deus ainda ia mostrar. Ele saiu. Tem muita gente esperando Deus mostrar primeiro. Deus, não. Tem hora que Deus fala, se lança em mim. Aleluia. Que eu sei te dirigir. Eu tenho o melhor para você. Não se preocupe, eu cuido. Não tem muito que vocês cantem, eu cuido de ti. Não tem esse negócio? Cantar isso é fácil, viver isso não é tão fácil. Aqui já tinha um apetrecho de dificuldade, aí depois ele falou, olha, santifica hoje, porque amanhã tem coisa boa. Irmãos, a oração que você praticou ela hoje, que você chorou na madrugada, está fresquinha lá diante da presença de Deus. E terá resposta. Recebe esse negócio. Não pense que você orou em vão. Não pense naquele pensamento que vem no teu coração, aquilo lá dentro do ritmo. Ah, se Deus fizesse assim. Deus registrou e está dizendo hoje, eu vou fazer maravilha. O processo talvez seja meio que pensaroso, vamos dizer assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos voltar para Abraão, vamos sair daqui. Ele morreu no deserto? Ele pereceu? Parou quantas vezes no caminho, achando que era o caminho, era o lugar que Deus queria para ele? Quantas vezes ele parou? Se não me falha a memória, essa informação eu vou dar sem ser afirmativo. Mas me parece que ele parou 5 vezes, achando que aquele era o lugar de Deus. Ei, não é aí ainda não. Foi fácil a caminhada? Irmãos, há uma bênção explícita de Deus, preparada de Deus para a sua vida. Caminha as milhas que é preciso, de cabeça erguida, confiando nele, e verás a maravilha do Senhor sobre a sua vida. Agora aqui ele está mandando santificar. Vamos pensar em que é santificar. O que significa santificar? É ser separado. Aqui ele está dizendo, se separa de muitas coisas. Mas será que aquele povo, com tudo aquilo, ainda precisava de santificar? Será que precisava? Mas ele não tinha ficado 3 dias lá, já não tinha esperado a arca, já não tinha passado um caminho que eles não sabiam nem onde que era o caminho, eles já não tinham feito tudo isso.
A Bíblia diz que enganoso é o coração, e só quem conhece é o Deus sonda nós lá dentro. Deus vê lá dentro. E santificação é separar, estar separado de alguma circunstância que não agrada a Deus. A Bíblia diz que há 3 tipos de pecado: palavra, obras e o que mais? E pensamento. Talvez alguém estivesse ali no meio daquele coisa, desqualificando toda a liderança de Josué. Talvez estivesse alguém ali falando: se fosse eu, fazia melhor. Tem isso na igreja hoje, será? Vocês acham que tem? Tem, pastor? Olha, vocês estão cuidando. Tem hora, misericórdia. Vamos sair daqui. E a santificação faz você se separar dessas coisas externas, que é carne, dessas coisas que não glorificam a Deus. A santificação te leva a viver uma vida diferente, te leva a fechar a boca e fechar a mente para as coisas que não adoram o Senhor, te tira do patamar físico e te leva para um patamar espiritual. Quem está em espírito vive e vê as coisas do espírito, e quem está na carne vê as coisas da terra, carne. Então eu imagino que Deus toca no líder agora, o irmão Josué. Irmão Josué, se nós se prepararmos hoje, se nós tivermos uma diferença hoje, no período curto, que é amanhã, vai haver milagre. Vamos pegar isso para nós. Vamos fazer um propósito com o Senhor. E vamos pensar. Eu preciso entrar nesse rol. Quem quer ver milagre amanhã? Amém. Irmão, esse negócio é sério, irmão. Eu vim aqui hoje, irmão. Eu vim aqui pedindo ao Senhor: me dá graça, Senhor. Me dá liberdade no espírito. Me dá, Senhor, a unção necessária. Eu não quero gritar no microfone, eu não quero persuadir pessoas. Eu quero convencer pessoas pelo poder que tem a palavra. Às vezes a gente engrossa a voz no microfone e dá um tom de temor. Não. Se essa palavra não nos constranger, ou não fazer nós pensar diferente, a minha dicção, a minha voz, ou até o meu bom português, que é péssimo, não vai mudar nada. Mas quando eu parei nesse negócio de santificação, eu amanheci o domingo orando. Madrugada que eu... Quem que acorda de madrugada? Alguém que acorda de madrugada? Alguém perde o sono aqui? Deixa eu ver. Às vezes essa perda de sono, irmão, esteja atrelado a Deus querer fazer algo especial com você. Quem aqui fica muito cansado? Levanta a mão, quem fica muito cansado. Uns aqui não cansam, né? Graças a Deus. Mas tem dia que eu estou muito cansado. E aí eu falo: eu estou muito cansado, eu nem vou orar hoje. Aí cai lá na cama. 2h40, 3 horas, acorda. Aí roda. E quem aqui é teimoso? Deixa eu ver. Meu Deus, vocês tudo é teimoso. Até você, Lucas. E um dia eu peguei uma pirraça de madrugada. Hoje eu não vou orar. Misericórdia, você faz isso todo dia. Você não fala, mas você não ora. Irmão, vamos acalmar, irmão. Hoje eu não vou orar, eu estou cansado. Deus sabe que eu estou cansado. E eu já preguei ontem, eu já falei, eu não vou orar. E Deus lá do céu, na sua soberania, deve ter coitado. Deu 3, 3h30, 3h40, 4, 4h30, 4h40, 5. Levantei invocado. Quer café? Não quero. Pirracentinho de Jesus. Santificar-nos.
levantei. Eu nem saí na porta. Veio a adversidade. Reservatório lá embaixo. Falta de oração. Falta de humilhação. Mas quando a prova vem, ela vem para arrebentar. Eu lembrei de Davi. Quando Davi fez tudo errado. E quando tudo veio a botar no Salmo 51, ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Não retira de mim o teu espírito. Me dá alegria. E a coisa vem preta. Sempre perto de um crente que ora tem um banheiro. Não dava para orar na sala. Também não dava para orar lá no corredor. Eu fui lá no banheiro. E lá eu comecei a falar com Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abra minha mente. Me perdoa, Jesus. Usa de misericórdia comigo. Eu preciso de uma palavra inteligente. Deus é bondoso, irmão. Santificai-vos. Como é que santifica, irmão? Orando. Como é que santifica? Jejuando.